Olá, pessoal, seguidores do canal Ler Ciência. Oi, Lucas, tudo bem? Oi, Cláudia, tudo bom? Oi, pessoal. Tudo jóia, pessoal? Meu nome é Cláudia de Moura, sou bióloga, mestre e doutora em genética e biologia molecular na área de microbiologia e imunologia. E o Lucas? Oi, eu sou o Lucas Lopes Leon, sou biomédico, mestre e doutor em ciência. É isso aí. Nós vamos explicar para vocês bem rapidamente o que o que são vírus, né? E por que eles sofrem mutação? Como que se dá, né, o surgimento das novas variantes virais? Primeiro, eu vou explicar para vocês o que realmente são vírus, né? O que são partículas virais. Na verdade, vírus, até hoje, ele não é considerado um ser vivo. Esse assunto, ele gera bastante discussão na comunidade científica, mas, como eu já disse em outros vídeos, para um ser vivo ser um ser vivo, ele tem que ter metabolismo próprio e deve ter capacidade de multiplicação. O vírus, fora da célula hospedeira, não tem nenhuma dessas capacidades, então ele não é considerado um ser vivo. Ele é composto de uma capa de proteína, chamada capsídeo, e dentro dele fica o material genético viral. Portanto, o vírus é considerado um parasita intracelular obrigatório. Mas o vírus, mesmo ele sendo uma partícula tão pequenininha, a gente tem a sensação de que eles são mais espertos que a gente, né? Fora da célula, ele não tem metabolismo, ele não se alimenta, diferente de bactéria, por exemplo. Bactéria se alimenta, precisa de alimento para gerar energia e para gerar novas células. O vírus não. Como ele não tem essa capacidade de metabolizar nenhuma substância, ele dura pouco tempo fora da célula hospedeira. Então, no ar, em ambiente inerte, o tempo dele é muito pequeno, tá? Bem diferente de quando ele encontra a célula-alvo dele. Quando ele infecta uma célula, aí ele muda, né? Parece que ele ressurge. A partir da infecção da célula hospedeira, o material genético viral começa a comandar as funções celulares. Então, a partir dessa infecção, o material genético do vírus comanda todo o metabolismo celular e ele faz com que a célula hospedeira comece a trabalhar para ele, ou seja, produzindo moléculas que faz parte da sua estrutura, replicando seu material genético, montando novas partículas virais, até que ele consiga sair desta célula e infectar uma célula nova, tá? Na verdade, ele faz com que a célula obedeça quase que uma linha de produção, produzindo novas partículas virais infectivas. Quando ele sai dessa célula que ele utilizou, ele infecta uma célula nova, que vai produzir novas partículas virais, que vão liberar novas partículas, e assim por diante. É assim que o vírus funciona dentro do organismo. Pode ser humano, pode ser de outros animais, vegetais e até mesmo bactérias. Mas quem comanda tudo isso é só o material genético viral. As outras estruturas não têm esse tipo de função. O que ela tem de função mais é a ligação. Então, essas estruturas, essa capa proteica de fora do vírus, ela tem muito mais função de ligação entre a própria partícula viral e a célula hospedeira, fazendo uma ligação do tipo chave-fechadura. E aí sim, o material genético é injetado dentro da célula hospedeira. Em relação ao material genético viral, ele pode ter diferença também. Ele pode ser composto tanto de DNA quanto de RNA.
Mas essas moléculas também têm diferenças e é importante a gente frisar essas diferenças, né, Lu? Ah, sim. São duas moléculas diferentes, e quando a gente fala de vírus, é interessante a gente fazer algumas classificações. E aí usar o ácido nucleico, DNA, o RNA, é uma das principais formas de divisão. Então a gente tem tipos diferentes de DNA, tipos diferentes de RNA. Mas o importante é que a gente entender que o RNA tende a ser mais instável do que o DNA. O que que isso significa? Que ele se transforma mais, ele sofre mais mutações. Isso não necessariamente é um problema para o vírus. Quando o vírus é de RNA, geralmente essas mutações permitem que características diferentes vão aparecendo ao longo do tempo. E por isso que tem alguns vírus que a gente sabe que eles têm alterações diferentes. Por exemplo, o que a gente vê agora com as cepas diferentes, com as variantes, né, do SARS-CoV-2. Então, vírus de RNA tem uma chance maior de mutação. Vírus de DNA, não que eles não sofram mutação, mas eles sofrem com uma quantidade, uma frequência menor. Geralmente, então, a gente tem as fitas duplas de DNA, aí como são duas fitas, uma segura a outra, fica mais estável, funciona mais ou menos dessa forma. O RNA muitas vezes é fita simples, então é uma fita contínua, e essa acaba se alterando no nosso sistema, a gente, como animais, a gente também tem o nosso DNA, ele também tende a ser estável, e a gente tem ferramentas para a replicação acontecer, a gente fazer uma cópia, né, desse material, para que ele se mantenha estável e acaba corrigindo. Algumas proteínas fazem essa correção. Nem todos os vírus têm essas proteínas que corrigem. O SARS-CoV-2 apresenta, sim, algumas proteínas que corrigem o RNA, e isso é interessante, porque a taxa de mutação tende a ser um pouquinho mais baixa do que alguns vírus de RNA que não têm essas proteínas. Então, apesar de ser de RNA, ele tem algum sistema de correção para que essas mutações não causem algum problema para ele, para que ele não funcione. Então, quando o vírus entra na célula, ele vai acabar se replicando, acaba fazendo algumas cópias com pequenas alterações. Aí, quando esses vírus são liberados para outras células, eles precisam funcionar também. Então, quando as mutações não são favoráveis à sua replicação na outra célula, geralmente isso acaba sendo corrigido, ou esses vírus que tiveram algum problema não vão conseguir se replicar e não passa para frente esse material genético. Aqueles que, de repente, têm uma mutação que facilita a entrada em outra célula, por ser mais fácil, eles vão entrar primeiro, mais rápido, e aí isso tende a se manter em outras células. Então, quando a gente compara, a gente tem até alguns vírus que têm uma taxa de mutação mais baixa e alguns com uma taxa de mutação mais alta. A gente pode falar, por exemplo, do vírus da catapora, que é o varicela zoster. É um vírus de DNA fita dupla, que ele é bastante estável. Ele tem, sim, algumas variações, mas a gente vê que, ao longo do tempo, as opções de vacinas que a gente tem, por exemplo, reconhecem uma estrutura e tendem a reconhecer ao longo do tempo da mesma forma. Não tem mutações tão marcantes. Ao passo que alguns vírus de RNA têm uma mutação maior. Por isso que a gente tem até várias campanhas anuais, né, de vacinação, por exemplo, para gripe, por causa da mutação do vírus influenza. Então, o vírus influenza, que é um vírus de RNA, ele tem algumas características diferentes. Além dele ser de RNA, ele tem o seu material genético fragmentado. Então, ele tem vários pedacinhos de RNA, cada um com uma função específica. E aí ele tem uma taxa de mutação muito grande, porque além do RNA poder ser alterado ao longo da replicação, ele consegue transmitir esses fragmentos para outros influenza. E eles vão trocando esses fragmentos entre eles, criando variações diferentes. A gente tem vários influenzas conhecidos, por exemplo, o H1N1, que é bastante conhecido, né? A gente tem outras variações, aí esse H e esse N faz referência a algumas características que eles vão apresentar nessa parte de fora, não ao ácido nucleico, né, ao capsídeo. Esses vírus também têm um envelope que protege ainda essa parte de proteína, né? Então, a gente tem a hemaglutinina e a neuraminidase. Aí, por isso que é o N e o H. Então, a gente tem uma série de variações. As hemaglutininas a gente conhece por volta de 15, talvez um pouquinho mais, que infectam humanos.
neuraminidase, a gente conhece por volta de 9, que são bastante bem descritas. Dessa forma, esses fragmentos têm alterações e a gente consegue apresentações diferentes desses Hs e desses Ns, formando variações específicas. Então, essa E troca é de até por material... isso, Lucas, e ainda, Lucas, é até por isso que existem, por exemplo, gripe suína, né, gripe aviária, gripe, né, associando a vários animais, porque alguns animais podem, eles também são infectados pelo influenza. Então, quando vírus influenzas diferentes se encontram, a tendência pode ser até trocar essas informações genéticas. Então, o que era H1N1 e um outro H2N2, ele pode virar H1N2, né? Porque Sim, trocou informações genéticas e, de repente, ele pode ser aí um pouco ou mais infectivo, ou ter maior capacidade de dispersão, né? sim, é. E além dessa troca desses fragmentos entre eles, como o fragmento RNA, ele ainda pode ter uma mutação no próprio fragmento. Cria uma variação nova. Por isso que a gente tem esse tanto de hemaglutinina e esse tanto de neuraminidase. Nem todo vírus de RNA é assim. A gente tem, por exemplo, o vírus da febre amarela, que é um vírus de RNA, mas que ele tende a ser bastante estável. Gente, e por que esses vírus sofrem mutação ao longo dos anos, né? Ao longo das gerações? Na verdade, essas mutações, elas têm como consequência uma melhor adaptação do vírus. Então, quando o material genético muda, sofre uma mutação consistente, de duas uma, ou o vírus perde a sua capacidade infectiva, então essa mutação é eliminada, não vai para frente, mas essas mutações podem tornar o vírus, por exemplo, com maior capacidade de infecção, ou maior capacidade de ser disseminado, né, de transmitir às pessoas. Quando isso acontece, é uma vantagem. Então, normalmente, essas mutações tendem a ficar. Quando é uma mutação vantajosa, ela tende a ficar. É só a gente pensar assim: se de repente uma nova cepa mutante do SARS-CoV infecta alguém e ela mata, né? E ele mata o seu hospedeiro antes mesmo dele conseguir transmitir essas partículas para outra pessoa. Não é uma mutação inteligente, porque não é bom para o vírus, porque logo ele vai matar muito rápido os seus hospedeiros. Então, essa mutação tende a não vingar. Ao passo que, se a mutação do vírus garante maior infecção, né? Se ela consegue, se essa mutação dá essa característica para o vírus, ela é mantida. Então, é mais ou menos como Darwin já falava, né? É o poder de adaptação, o poder de conseguir, de permanecer na natureza. E o pior ainda, assim, é se de repente essas cepas começam a infectar não só humanos, mas outros animais também. Aí a via de transmissão, ela não é só humano-humano, já começa humano, outro animal, que vai para humano de novo. Então, essa via de transmissão vai ficando cada vez mais complexa, cada vez mais difícil de ser bloqueada, e a disseminação aumenta muito. Então, do mesmo jeito que nós estamos correndo para descobrir uma vacina potente ou uma medicação para controlar o vírus também vem sofrendo pressão seletiva de nós mesmos, né? Para que ele tenha maior capacidade de se adaptar e permanecer no meio da população. Não que ele queira matar todo mundo, né? A intenção do vírus não é essa, ele não tem essa capacidade de raciocínio. O que ele quer é se manter dentro dessa população, se dispersando. Ele quer dispersar a partícula, né, Lu? Exatamente. Até por isso que ele vai sofrendo algumas mutações. Quando o pessoal começar a ser vacinado, a intenção é que ele tenha alterações para ele conseguir, para uma pessoa vacinada, ele ainda ser infectivo.
Então, por isso que essas alterações vão aparecendo. Isso é natural. Acontece com o SARS-CoV, acontece com influenza e acontece com muitos outros vírus também. Mas o vírus, ele não tem, por exemplo, a capacidade de raciocínio e falar assim, eu quero exterminar com a raça humana. Não é isso, pelo amor de Deus, tá, gente? Não. O que ele quer, né? Algumas mutações que o SARS-CoV sofre, hoje existem vários tipos, vários mutantes. Alguns chamam mais a atenção que outros. Então, nem sempre a cepa que está circulando em São Paulo é a mesma que está no norte do país, que está no centro-oeste, ou que está no outro país. Elas têm mutações, mas muito pequenas. Não são significativas. Agora, existem alguns mutantes, algumas variantes aí que vem chamando atenção, né, Lu? Sim, algumas chamam bastante atenção. Algumas no nosso país mesmo, algumas de fora do Brasil. A gente tem uma série de mutações, uma série de variantes para a gente conversar a respeito. E que é o assunto do nosso próximo vídeo. Quem tiver dúvida, deixa lá nos comentários, não esquece de deixar um joinha. E no próximo vídeo a gente vai falar das variantes do SARS-CoV e como que o mundo está lidando com isso, né, Lu? Isso aí. Falar das apresentações diferentes dessas variantes de SARS-CoV. É isso aí. Gente, beijo para vocês. Até semana que vem. Tchau, Até mais, Lucas. pessoal. Até mais, Cláudia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.